Hoje a gente vai mergulhar em um dos tratados de direitos humanos mais importantes aqui das Américas. É um acordo que foi criado para combater uma das coisas mais desumanas que existem, a tortura. E bem no coração dessa convenção está uma ideia muito poderosa. A de que a tortura não é só um crime qualquer, sabe? É uma ofensa direta, uma afronta ao que significa ser humano. Para a gente entender bem esse pacto, vamos passar por alguns pontos. O que é a tortura de fato, por que a proibição dela tem que ser absoluta, o que os países precisam fazer e, no fim, por que tudo isso é tão relevante. Ok, vamos lá. Por que essa convenção precisou existir? É importante a gente entender o contexto, o que levou as nações a se juntarem para criar esse pacto. E olha, isso aqui não foi só uma declaração simbólica para sair bonito na foto. Foi um compromisso sério, com força de lei. Os países que assinaram se comprometeram de verdade a não só prevenir, mas também a punir esses atos dentro de seus territórios. E para um tratado internacional ter força de verdade no dia a dia, ele precisa virar lei dentro do país. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil, lá em 1989. Esse decreto fez com que os princípios da convenção se tornassem lei por aqui, aplicáveis nos nossos tribunais. Bom, tudo começa com a definição, né? Para proibir alguma coisa, primeiro a gente precisa dizer exatamente o que é essa coisa. E a convenção foi muito, mas muito cuidadosa para definir o que é tortura. A definição oficial é ampla de propósito. Ela deixa bem claro que tortura não é só dor física. O sofrimento mental, psicológico, tudo isso conta e muito. Então, a gente pode quebrar essa definição em 3 partes essenciais. Primeiro, o ato tem que ser intencional. Segundo, tem que causar sofrimento, seja físico ou mental. E terceiro, que é crucial, tem que ter um objetivo específico, como conseguir uma confissão ou simplesmente intimidar alguém. E essa lista de finalidades vai muito além daquela imagem clássica de um interrogatório. Qualquer ato que busque, por exemplo, anular a personalidade da vítima já entra aqui. A convenção também faz questão de dizer o que não é tortura. Sofrimentos que são consequência de uma medida legal, uma sanção prevista em lei, por exemplo, não entram. Isso separa o que é do processo legal e o que é imposição de sofrimento de propósito. Isso nos leva a um dos pontos mais fortes, talvez o princípio mais importante de todo esse tratado. A proibição da tortura é absoluta. Sem mas, sem porém. Mas e em situações extremas? Será que não existe nenhuma justificativa? Essa foi uma questão que a convenção levou muito a sério. E a resposta que eles deram foi essa aí, clara, direta e sem deixar nenhuma margem para dúvida. O artigo 5 é brilhante porque ele meio que antecipa todas as desculpas que poderiam ser dadas. Não importa se o país está em guerra, se é uma crise política, se o preso é perigoso, nada disso justifica a tortura. A proibição continua de pé. É uma linha que nunca, jamais pode ser cruzada. E tem mais, a convenção acaba com aquela desculpa clássica de eu só estava cumprindo ordens. Não existe isso aqui. A responsabilidade é sempre individual. Mas a convenção não serve só para proibir. Ela também exige que os países façam coisas, que eles ajam. Não basta só não torturar, é preciso ter uma postura ativa. E a gente vê aqui os 4 pilares da responsabilidade de um Estado: prevenir, investigar, punir e reparar. A omissão, o não fazer nada, também é uma violação. Um país é responsável pelo que seus agentes fazem e também pelo que eles deixam de fazer. O foco na prevenção é muito forte. Os estados têm a obrigação de treinar seus funcionários, de criar leis duras que deixem claro que a tortura é um crime grave e que será punido. Certo, mas e a justiça para quem sofreu a tortura? A convenção pensa nisso e cria proteções importantíssimas dentro do próprio sistema de justiça. Essa aqui é a famosa regra de exclusão. Pensa nela como um pilar da justiça. A ideia é proteger a integridade do sistema todo, garantir que um crime não possa gerar provas válidas. Resumindo de forma bem simples, qualquer informação, qualquer confissão que foi conseguida através de tortura, ela é considerada contaminada. Ela não vale, não pode ser usada contra a vítima no processo. Mas tem uma única e, vamos dizer, irônica exceção. A confissão obtida sob tortura pode sim ser usada no tribunal, mas só para uma coisa: para processar e condenar a pessoa que cometeu a tortura. Então, no final das contas, qual é o impacto real disso tudo? Porque essa convenção é muito mais do que só um monte de palavras num documento. Essa convenção, na prática, cria um padrão mínimo de civilidade para o nosso continente. Ela diz que lutar contra a tortura não é problema de um país só, mas uma responsabilidade de todo mundo.
de todas as nações que fazem parte dela. E isso nos deixa com um desafio que é contínuo, né? Como garantir que esses princípios tão importantes não fiquem só no papel, mas que se tornem uma realidade concreta, protegendo todas as pessoas todos os dias.